Capítulo 12. Mutação. Para a infelicidade de Bob, os filhotes não foram autorizados a comparecer ao Festival da Terra no início de agosto, quando todos trocavam a jaqueta amarela pela verde, representando a estação da Terra. De acordo com os instrutores, o festival havia coincidido com um momento crucial do treinamento deles, embora Bob tivesse insistido que aquilo era muito conveniente. Então ela ficou exultante quando, assim que as folhas de outono começaram a cair das árvores blindadas, um aviso foi publicado, anunciando que os filhotes poderiam comparecer ao Festival do Fogo, que aconteceria em algumas semanas. Skandar também mal podia esperar para ir, mas Flo não estava muito animada. Esses festivais são muito barulhentos e caóticos, e há gente por toda parte, disse ela enquanto se dirigiam para as árvores postais depois do café da manhã. Prefiro ficar aqui, a brigar por espaço no meio da aglomeração. Bob balançou a cabeça. Não vamos ficar aqui de jeito nenhum. Ouvi dizer que eles têm fogos de artifício e barracas de comida. Nada vai me impedir de ir a esse festival. Flo riu. Bob, você não poderia ser uma exímia em ar mais típica nem se tentasse. Como assim? Perguntou Bob, desconfiada. Minha mãe diz que os exímios em ar são extrovertidos e que gostam de mudanças, de dançar e de barulho. Então, basicamente, amam festas, enquanto os exímios em terra preferem ficar em casa com um bom livro e biscoitos de chocolate? Exatamente. Flo sorriu enquanto abria sua cápsula verde e dourada. Skandar já havia se acostumado com aquele sistema. Cada cavaleiro e amazona tinha um buraco na árvore com uma cápsula de metal encaixada. A dele era metade dourada, metade azul, para o elemento água, e ele tinha que girá-la para abrir e verificar se havia correspondência. Se quisesse enviar uma carta, precisava colocar a cápsula com o lado azul virado para fora, para indicar que havia algo dentro. Era simples e colorido. As cápsulas davam um tom alegre e decoravam os troncos, como se fossem joias. Skandar abriu sua cápsula sem pressa e enfiou um pacote enviado por Kenna no bolso. Sempre sentia um incômodo durante conversas sobre elementos e personalidade. Já tinha ouvido de tudo sobre a personalidade dos aliados aos outros elementos. Os exímios em fogo eram imaginativos, cheios de ideias e se enfureciam rápido. Os exímios em água eram compreensivos, versáteis e assertivos. Skandar tinha a impressão de que ninguém sabia, ou queria discutir, como eram os exímios em espírito, e comparar sua personalidade com a dos outros exímios em água parecia errado, uma mentira. Além disso, as bibliotecas não tinham servido de nada. Até Bob e Flo tinham procurado com ele. Haviam folheado as 4 escrituras elementais, bem como várias páginas de outros livros, em busca de uma menção que fosse ao elemento espírito, qualquer coisa que pudesse ajudar Skandar quando os domos de treinamento desaparecessem. Mas não havia nada. Flo ficou ofegante ao ler a carta que tinha em mãos. O que foi? Perguntou Skandar rapidamente, pensando na mesma hora num ataque a sentinelas. Seus sonhos ainda eram assombrados pela possibilidade de o tecelão romper as barreiras de segurança e chegar a Kenna e seu pai no continente de alguma forma, embora tudo estivesse tranquilo nos penhascos desde a primeira semana deles na ilha. Uma amiga dos meus pais, uma curandeira, desapareceu em 4 pontos. Como assim desapareceu? Perguntou Skandar em voz baixa. Flo ainda estava com os olhos fixos na carta. Meu pai contou que ela foi levada durante uma debandada de unicórnios selvagens 2 noites atrás. Dizem que foi o tecelão. Mas por que teria sido o tecelão? Perguntou Bob. As pessoas podem desaparecer por vários motivos.
A voz de Flow, ao responder, era tão baixa que Skandar mal conseguiu ouvi-la. Aparentemente, havia uma marca branca na casa, na árvore da curandeira. Uma faixa branca pintada com tinta, igual à faixa no rosto do tecelão. E na cabeça do maroto, pensou Skandar sombriamente. Flow virou a carta. Meu pai parece muito preocupado. As pessoas culpavam o tecelão quando cavaleiros, amazonas e unicórnios desapareciam perto das terras selvagens, mas eles poderiam muito bem ter sido atacados por unicórnios selvagens. O tecelão nunca tirou ninguém de sua casa na árvore antes, nunca deixou sua marca. Skandar imaginou uma marca branca aparecendo na janela do apartamento 207. Um unicórnio selvagem putrefato com um olhar insano. A mortalha do tecelão balançando na brisa do mar. A mão dele estendida na direção de Kena, adormecida em sua cama. Flow apontou para a carta. Meu pai acha que a ilha não deveria realizar nenhum festival agora. Então, talvez, não devêssemos ir ao Festival do Fogo, no fim das contas. Bob revirou os olhos, mas Skandar não achou que o gesto fora tão convincente quanto de costume. Um pouco depois, eles estavam alinhando seus unicórnios numa fileira no campo de treinamento da Terra, quando Amber passou cavalgando por Maroto, Falcão e Lâmina, sacudindo o cabelo com agressividade e com o restante do quarteto ameaça atrás dela. A garota parou o ladra-redemoinho bem na frente deles. Oi, Skandar! Disse Amber, dando um tchauzinho para atrair a atenção dele. Já ouviu a super boa notícia? Bob olhou para ela com os olhos semicerrados. Acho que tem uma coisa nojenta na sua cabeça, Amber. Ah, não. É só a sua mutação. Perdão. E Bob fez uma mesura irônica. Uma estrela branca brilhou na testa de Amber, combinando com a marca branca de sua unicórnio. Skandar detestava Amber tanto quanto Bob, mas preferiria que a amiga a ignorasse em vez de provocá-la. Ainda estava preocupado que, na primeira sessão de treinamento, Amber tivesse visto o brilho branco em sua mão. É tão fofo como vocês do continente não sabem de nada do que acontece por aqui. Fico surpresa por conseguirem distinguir um lado de um unicórnio do outro, falou ela, soltando uma risadinha falsa. Skandar viu Bob segurar as rédeas de couro de falcão com mais força. Flow avançou com Lâmina para intervir. Também não sei do que você está falando, Amber, disse Flow sem elevar a voz. E eu nasci e fui criada na ilha. Por que não explica para nós? Uma fumaça sinistra saiu das narinas de Lâmina. De repente, Amber pareceu constrangida. Flow estava apenas tentando ser pacífica, como sempre, mas como era uma amazona de prata, tinha uma autoridade que não passava despercebida. Os domos vão deixar de ser usados hoje. Os dentes de Amber refletiram a luz do sol como as presas de um tubarão. Um calafrio percorreu a espinha de Skandar. Tinha a esperança de que seriam avisados antes. Achava que teria mais tempo. Flow deixou escapar um grito abafado. Agora? Nesta sessão de terra? O fato de Lâmina de Prata ser capaz de conjurar todos os elementos também não era uma boa notícia para ela. Flow tinha dificuldade para controlar seu unicórnio durante o treinamento. A magia dele era extremamente forte, mas era muito pior para Skandar, que estava prestes a vomitar por cima da asa de Maroto. Por que você usa isso o tempo todo? Num piscar de olhos, Amber avançou com ladra e agarrou uma ponta do cachecol preto de Skandar, quase estrangulando-o. Maroto guinchou em protesto e tentou morder o ombro da unicórnio castanho. Não! Gritou Flow. Era da mãe dele. É a única coisa que ele tem dela. Skandar olhou para Flow, incrédulo.
Depois de anos sendo atormentado por Owen, sabia que era um erro revelar qualquer informação pessoal a um valentão. E não deu outra. Amber parecia ter vencido a Copa do Caos. Então temos algo em comum, não é, Skandar? Disse ela, prolongando a primeira metade do nome dele, fazendo-o soar ridículo. Meu pai morreu como herói numa batalha contra 100 unicórnios selvagens. Mas você não me vê andando por aí deprimida e usando as coisas velhas dele. É super patético. Ela largou o cachecol e Skandar quase caiu do lombo de Maroto. Ou talvez você esteja escondendo alguma coisa embaixo dele. Talvez uma mutação? O Skandar ainda não passou pela mutação, disse Flo, e Lâmina soltou um grunhido baixo. E se seu pai morreu mesmo como herói, então não acho que ele ficaria muito orgulhoso da maneira como você trata as pessoas às vezes. Não é muito gentil. O rosto de Amber se contorceu de raiva, e ela guiou Ladra até o outro extremo da fileira, acompanhada do restante do quarteto ameaça. É sempre um prazer, gritou Bob, tirando um chapéu imaginário enquanto ela se afastava. Você acha que eu fui muito dura? O pai dela foi morto mesmo por unicórnios selvagens, e isso deve deixá-la muito triste. Mas ela sempre muda o número de unicórnios que o atacaram, então não tenho certeza. Ela sabe, interrompeu Skandar, assim que Amber tinha se afastado o suficiente para não conseguir ouvi-los. Sabe o quê? Perguntaram Flo e Bob juntas, aproximando-se de Maroto com Falcão e Lâmina. Skandar baixou a voz para que os cavaleiros e amazonas mais próximos não ouvissem. Amber sabe que eu sou um... Vocês sabem o quê? Não ouviram o que ela disse sobre os domos deixarem de ser usados? Sobre eu estar escondendo uma mutação debaixo do cachecol? Por que mais ela diria isso? Flo franziu o senho. Mas nesse caso, ela com certeza já teria denunciado você, não acha? Talvez ela esteja gostando de torturá-lo antes de fazer isso. Bob! Gritou Flo. Não diga isso. Só estou dizendo a verdade. E Bob deu de ombros. Não posso fazer nada se sou sincera. Montado em pó do luar, o instrutor Webb apitou. Skandar ainda não estava acostumado com o musgo da mutação do instrutor de terra, que crescia entre o cabelo ralo de sua cabeça calva. Hoje vamos experimentar alguns escudos de areia simples. Numa batalha celeste, podem criar essa barreira para se proteger de ataques iminentes. Útil, não é? São 3 passos simples. Invoquem o elemento terra na direção do vínculo e virem a palma da mão direita para fora. E ele virou a mão para que os cavaleiros e amazonas pudessem ver o brilho verde. Levantem o cotovelo, apontando os dedos para a esquerda. Em seguida, deslizem a mão para cima e para baixo no ar à sua frente. O rosto profundamente enrugado do instrutor Webb desapareceu atrás de uma sólida parede de areia. A magia cheirava a solo recém-revolvido, agulhas de pinheiro e pedras queimadas pelo sol. Mas ainda não há nenhum domo da terra, instrutor Webb, disse Albert, montado em alvorecer da águia, alguns unicórnios adiante. O instrutor Webb riu, o escudo se desfazendo quando ele desmontou. Chega de domos, filhotes! Vocês devem aprender a voar por conta própria, como pássaros saindo do ninho. Todos os instrutores concordaram que vocês estão prontos. Vai ficar tudo bem, sussurrou Flo para Skandar, que conseguiu balançar a cabeça concordando. Skandar não parava de olhar para a palma da mão, para verificar se ainda estava no tom branco pálido de sempre. As palmas dos outros cavaleiros e amazonas na fileira começaram a emitir um brilho verde, e Skandar não teve escolha a não ser respirar fundo. Imaginou a areia fina do escudo e o cheiro da magia da terra e soltou um longo suspiro de alívio
quando sua mão emitiu um brilho verde como a de todos os outros e moveu o braço para cima para tentar realizar o movimento defensivo. No entanto, sem avisar, Maroto saiu galopando pelo campo de treinamento a uma velocidade vertiginosa. Skandar puxou as rédeas e cravou os dedos em sua crina, tentando desesperadamente se segurar. E entre os dedos, viu o fantasmagórico brilho branco do elemento espírito. Não, Maroto! Não! Não podemos fazer isso! Skandar tentou fazer a palma ficar verde de novo com todas as forças, mas sentiu, de repente, uma pontada de raiva tão feroz que fez sua visão embaçar. Nesse momento, ele soube que Maroto estava bravo com ele, furioso por seu cavaleiro estar tentando bloquear o elemento espírito. Quando fecharam o círculo, o unicórnio preto empinou, expelindo fogo pela boca e lançando jatos de água de seus cascos dianteiros em direção ao céu, enquanto dava coices para cima e para os lados. Logo, toda a fileira de cavaleiros e amazonas estava encharcada. Com a água e o suor, os flancos de Maroto ficaram escorregadios e as pernas de Skandar deslizavam, fazendo com que fosse muito difícil se segurar. O instrutor Webb mandou que Skandar desmontasse. Ao ver que isso não adiantou de nada, ele apitou, mas isso só deixou Maroto ainda mais furioso. O unicórnio passou voando pelo instrutor e o derrubou, enquanto Luar guinchava de raiva. Por favor, Maroto! Pare! Gritou Skandar, enquanto se agarrava a ele, as rédeas agora abandonadas, os braços agarrados ao pescoço do unicórnio como último recurso. Maroto grunhiu e, irritado, tentou morder as mãos de seu cavaleiro. Um brilho branco iluminava as plumas negras de suas asas. Ao vê-lo, Skandar gritou de medo e desespero, implorou, suplicou, mas não havia como deter Maroto. Um vendaval gelado sibilou ao redor de suas asas, machucando as bochechas de Skandar. De repente, o garoto teve a sensação de que seu peito estava prestes a explodir, como se tivesse inspirado uma quantidade excessiva de ar. Sentiu o cheiro forte do elemento espírito, uma doçura de canela com um toque de couro. Então, sem que essa fosse sua intenção, Skandar parou de pensar no elemento terra. E, por alguns segundos gloriosos, a alegria que ele e Maroto sentiram enquanto o elemento espírito preenchia o vínculo eclipsou todos os pensamentos sobre a morte e sobre o tecelão. Eles podiam fazer qualquer coisa. Aquele era o elemento deles. Invocá-lo era mais fácil do que respirar. Cores explodiram ao longo da fileira de cavaleiros. Vermelhos, amarelos, verdes e azuis. Uma bola fantasmagórica num tom de branco resplandecente começou a se formar em sua palma e, de alguma forma, Skandar soube que, se a jogasse, poderia usá-la para atacar, defender, ganhar corridas. Mas então, Maroto fez uma curva brusca, a asa esquerda colidindo com a perna de seu cavaleiro. Skandar voltou a si. Maroto, eu não posso! Uivou sobre o vento, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos! Desculpe! Poderíamos matar um unicórnio? Não sei! Maroto abaixou um dos ombros e jogou Skandar de lado. Ele caiu no chão com força. O unicórnio empinou sobre ele, dando coices no ar acima da cabeça do garoto, os cascos soltando faíscas e fumaça. Ele cobriu a cabeça, com medo de que o unicórnio o pisoteasse com sua fúria implacável. Um amontoado de terra surgiu do nada, protegendo Skandar de Maroto, e o instrutor Webb se aproximou, agora montado novamente em pó do luar e ofegante por causa do esforço de galopar até ele. O instrutor de cabelo ralo desmontou e ergueu Skandar, que nunca o vira tão zangado. Tempestades de areia escaldante! Esse unicórnio está fora de controle! Gritou ele, com uma rispidez pouco habitual na voz. Ele é um perigo para você e para os outros cavaleiros e amazonas! E apontou para a sorte do Maroto, que grunhia,
os olhos alternando entre preto e vermelho sem parar. Leve Maroto de volta aos estábulos e por tudo que há de mais sagrado, acalme-o. Achei que ele ia matar vocês dois. O instrutor Webb semicerrou os olhos ao olhar para Skandar. Você se machucou, rapaz? O que é isso no seu braço? Enquanto o velho instrutor procurava os óculos na capa verde, Skandar sentiu uma onda de alívio ao se dar conta de que o homem não o tinha visto usar o elemento espírito. Então ele olhou para o braço. A manga verde de sua jaqueta tinha subido até o cotovelo. Skandar virou a palma da mão para cima e olhou para o interior do antebraço esquerdo. Era como se alguém tivesse pintado uma faixa branca da dobra do cotovelo até seu pulso. Mas o mais estranho era que o branco era translúcido. Através da pele, era possível ver os tendões e ossos de seu braço. Ao fechar o punho, viu todos os músculos se contraírem. Maroto grunhia alegremente atrás dele. É uma queimadura? Deixe-me dar uma olhada. Skandar começou a estender o braço esquerdo para o instrutor quando... Bam! Alguém lhe deu um empurrão. Instrutor Worshan, o que o senhor está... Skandar ficou tão atordoado que nem conseguiu terminar a pergunta. O instrutor Webb abriu e fechou a boca. Perdão, vi que Skandar está ferido. Vou levá-lo à casa de cura. O velho parecia incrédulo, assustado até. Mas o que você está fazendo aqui embaixo? É totalmente contra o regulamento. Totalmente contra. Sim, instrutor Worshan. Sugiro que volte para sua casa na árvore. Uma sombra atravessou o rosto de Joby, e ele pareceu muito mais assustador do que nas aulas para os continentais. Vou levar Skandar até a casa de cura na árvore no caminho, disse Joby com firmeza. Vamos, Skandar. Maroto pode voltar para os estábulos com o pó do luar. Não vou embora sem ele, começou Skandar, tentando pegar as rédeas de Maroto. Mas Joby o empurrou para longe dos outros filhotes. Não pare de andar, sussurrou Joby atrás dele. Abaixe a manga e não pare até chegar à minha casa na árvore. Entendeu? Maroto guinchou, alarmado, enquanto seu cavaleiro se afastava pela colina do ninhal. Ok. O medo começou a eclipsar a adrenalina de Skandar. Será que Joby finalmente tinha ficado louco por causa da dor de ter perdido sua unicórnio, como Amber e seus amigos haviam insinuado semanas antes? De volta ao ninhal, Joby bateu a porta de sua casa depois que eles entraram e se virou para Skandar. O que, em nome de todos os 5 elementos, você estava fazendo? O quê? Gaguejou Skandar. O rabo de cavalo loiro de Joby balançava de um lado para o outro enquanto ele andava. Eu sei que você é um exímio em espírito! Gritou ele. Vi todas as falhas se acenderem para você. Vocês não me enganaram com aquele teatro envolvendo o tecelão. Imagino que seus amigos tenham sido os responsáveis por isso. Skandar não disse nada. O pânico fazia sua cabeça zumbir. A casa na árvore parecia estar balançando, vibrando. O que ele tinha feito? E aí você decide usar o elemento espírito durante o treinamento de hoje? No que você estava pensando? Webb só não percebeu porque foi derrubado por Maroto. Eu não fiz de propósito. Skandar não conseguiu se conter. De qualquer forma, agora já era tarde demais. Não havia escapatória. Joby ia contar para todo mundo. Ele e Maroto iam ser... Não conseguia nem pensar nisso. Eu não fiz de propósito, repetiu Skandar com mais calma. Mas Maroto estava puxando com tanta força que nem percebi que eu estava fazendo aquilo. E depois... Ah! Gritou Joby.
puxando a ponta de seu rabo de cavalo e jogando a cabeça para trás, aflito. Não poderíamos nem estar falando disso, Skandar. Mas foi você que me trouxe para cá, protestou Skandar. Eu estava bem. Não tinha me machucado. Se eu não tivesse tirado você de lá, o instrutor Webb teria visto seu braço. De repente, Job estava na frente dele, puxando a manga da jaqueta verde de Skandar. Isso, sussurrou Job. É uma mutação de um exímio em espírito. Skandar olhou para o braço, os tendões e ossos visíveis por baixo da pele. A faixa branca lembrava a mancha de maroto e a marca que o tecelão tinha no rosto. Você vai ter que escondê-la o tempo todo, murmurou Job, soltando o braço de Skandar. Sabe como isso vai ser difícil? Por quê? Disse Skandar, desanimado. Por quê? Explodiu Job. Como assim? Por quê? Você vai me denunciar, não vai? Perguntou Skandar, sem rodeios. Somos exímios em espírito. Somos ilegais. E agora você sabe, então... Disse, dando de ombros. Job o encarou como se tivesse levado um tapa. Denunciar você? Perguntou, franzindo o senho. Skandar, eu... E ele afundou num dos puffs, toda a raiva se esvaindo. Eu não vou entregar você. O coração de Skandar disparou. Por que não? Job suspirou. Porque eu sou como você. Sou um exímio em espírito. Ou pelo menos era. Então, por alguma razão inexplicável, Job tirou a bota e uma meia cor de mostarda do pé esquerdo. Veja, disse ele, levantando o pé. Era mais parecida com a sua. Como pode ver, se o seu unicórnio morre, elas desbotam. Mas ainda é possível ver a semelhança. A princípio, Skandar achou que o pé de Job era apenas estranhamente branco, mas ao olhar mais de perto, teve um vislumbre dos tendões, ligamentos e ossos sob a pele. Em alguns pontos, havia uma nova camada de tecido, escondendo a mutação e compondo uma colcha de retalhos de diferentes tonalidades. Skandar o encarou. Mas você disse que a sua unicórnio foi morta por um exímio em espírito. E foi! Exclamou Job, percorrendo a sala com olhos desorientados, angústia ressoando em sua voz. Eu era um filhote exímio em espírito quando o tecelão apareceu pela primeira vez e matou aqueles 24 unicórnios durante as eliminatórias. O Círculo de Prata começou a nos prender e, em pouco tempo, todos os nossos unicórnios estavam mortos. Mas como eles mataram o espectro invernal sem matar você? Os exímios em espírito são os únicos cavaleiros que podem fazer isso, não são? Job engoliu em seco. O Círculo de Prata deu a todos os exímios em espírito uma oportunidade de se salvarem. Mas apenas um mordeu a isca. Disseram a ela que tinha uma escolha: morrer junto com todos os exímios em espírito ou ajudar o Círculo de Prata a matar nossos unicórnios e roubar nosso poder. Eles a chamaram de Carrasca. E Job enxugou uma lágrima. O que você precisa entender é que antes de o elemento espírito ser declarado ilegal, os exímios em espírito e o Círculo de Prata eram os dois grupos de cavaleiros e amazonas mais poderosos da ilha. Eles se odiavam. Recrutar a Carrasca foi a vingança perfeita do Círculo de Prata. O professor respirou fundo. Ela salvou a minha vida, eu acho, e a vida de todos os exímios em espírito, mas...
interrompeu-se, balançando a cabeça. Nunca serei capaz de perdoá-la por ter tirado o espectro invernal de mim. Veja o que me tornei. Sem espectro, não sou nada. Sou pior que nada. Não deixe que o mesmo aconteça com você, nem com sorte do maroto. E os olhos de Joby brilharam com uma determinação maníaca. Você não deve usar o elemento espírito, Iskandar. Nunca. Mas eu não quero usá-lo. É o elemento da morte. Morro de medo de matar um unicórnio. Eu não queria usar o elemento espírito hoje, mas é muito difícil parar. Não quero ser como o tecelão. Preste atenção. E Joby se ajoelhou na frente de Iskandar, como se estivesse implorando. Exímios em espírito como você, como eu, têm a habilidade de matar unicórnios vinculados. Mas isso não vai acontecer por acaso. Para matar um unicórnio, um exímio em espírito precisa querer fazer isso. Entendeu? Não se torture pensando que poderia matar o unicórnio de um amigo por acidente, está bem? Iskandar sentiu um alívio tão grande que quase caiu de joelhos. O garoto fez que sim com a cabeça. Ele não era perigoso, a menos que quisesse ser. Assim como os outros 4 elementos, o espírito está em todos os unicórnios, em todos os cavaleiros e amazonas. Continuou Joby. Mas ninguém o ensina, ninguém mais o usa. Então os cavaleiros e amazonas não o compreendem, mesmo que ele flua através de seu vínculo. Não estou dizendo para você parar de usar o elemento espírito porque ele é ruim. Estou pedindo isso porque o Círculo de Prata vai matá-lo se descobrir o que você é. Aspen McGrath está procurando desesperadamente um culpado pela morte daquelas sentinelas. Eles não vão poupar nem você, nem seu unicórnio. Mas eu não consegui controlar o maroto hoje. Não consegui impedir que o espírito invadisse o vínculo. Você tem que aprender a bloqueá-lo. Tem que pensar em outro elemento com toda a força e a concentração que puder. Era o que eu estava tentando fazer! Gritou Iskandar. Mas não funcionou! Você precisa aprender a se concentrar, insistiu Joby. Sua mente e sua determinação têm que ser fortes. Você precisa lutar contra Maroto. Não pode desistir. E Joby se levantou e começou a andar de um lado para o outro, com mais energia do que nunca. Como está escondendo a mancha do Maroto? No começo, usei tinta, mas agora estou usando esmalte preto para cascos, explicou Iskandar. Quem mais sabe? Perguntou Joby. Bob Bruna, Flo Checone. Joby congelou. A do unicórnio prateado? Ela não vai contar nada. Somos amigos. Uma amazona de prata e um exímio em espírito. Isso é perigoso. Iskandar ignorou o comentário. Ah, e Mitchell Henderson. O filho de Ira Henderson? Mas ele está no conselho! Exclamou Joby, incrédulo. Você está falando sério? Ah, e talvez Amber Fairfax saiba também. É com ela que estou mais preocupado. Murmurou Iskandar rapidamente, esperando que Joby perdesse o controle. Em vez disso, Joby apenas fez um gesto de indiferença com a mão. Ela não vai contar nada. Você a conhece, por acaso? Perguntou Iskandar com um tom sarcástico. Claro que vai! Joby parou diante dele. Ela não vai querer ser associada a um exímio em espírito. Não vai querer que o conselho faça perguntas e não vai querer o rosto dela estampado ao lado do seu na folha do ninhal. Por que não? Balbuciou Iskandar.
Aparecer no jornal da ilha parece bem o tipo de coisa que Amber adoraria. O pai dela, Simon Fairfax, está na prisão. Mas ela disse que ele foi morto por unicórnios selvagens. Skandar se enfureceu. A mãe dele morrera de verdade. Como Amber tivera coragem de mentir sobre o pai daquele jeito? Joby soltou uma gargalhada forçada. Bem, acho que ela e a mãe prefeririam que ele estivesse morto. Mas não, Skandar. Simon Fairfax é um exímio em espírito, assim como nós. Perguntas explodiram no cérebro de Skandar, colidindo umas com as outras como pássaros fugindo de uma manada de unicórnios famintos. Ele fez a primeira que lhe ocorreu. E por que você não está na prisão com Simon Fairfax e os outros exímios em espírito? Eles decidiram mostrar um pouco de compaixão por mim. E Joby deu uma risada seca. Eu era o exímio em espírito mais jovem do ninhal. Não achavam que eu pudesse causar muitos danos com minha unicórnio morta. Permitiram que eu lesse livros sobre o continente e eu me aprofundei tanto no assunto que me deixaram dar aulas para os cavaleiros e amazonas continentais que vinham para cá. Mas não sou livre. Pelo menos não desde o dia em que tiraram o espectro invernal de mim. E imagino que as coisas vão mudar um pouco depois de hoje. Depois do que aprontei com o Webb, não vou mais conseguir sair sorrateiramente para ficar de olho no seu treinamento. Houve um ruído na ponte do lado de fora, e os dois se sobressaltaram. Preste atenção, Skandar. Não use o elemento espírito de novo. Não fale mais comigo do elemento espírito. E por tudo que há de mais sagrado, nunca deixe que ninguém veja essa mutação. Mas eu quero perguntar tantas coisas. Se o elemento espírito não faz mal a ninguém, então será que ele não pode ajudar? Você me disse que os exímios em espírito seriam capazes de deter o tecelão. O que quis dizer com isso? Você sabe o que o tecelão está tramando? Será que eu posso fazer alguma coisa? Uma pessoa me trouxe para a ilha, Joby. Você acha que talvez tenha sido por isso? Joby já o estava conduzindo até a porta, como se estivesse apavorado com a possibilidade de alguém chegar. Com pessoas desaparecendo e sentinelas explodindo, se alguém descobrir que você é um exímio em espírito, não vai fazer a menor diferença se estiver disposto a ajudar ou não. Mas eu preciso saber mais. E o continente? E a minha família? Mesmo que você pudesse ajudar, não significa que deveria. O quinto elemento é chamado de elemento da morte por um motivo, Skandar. Não deixe que ele mate você também. E em seguida, Joby fechou a porta na cara dele.